pessoal do sétimo ano, bem-vindo à nossa nova aula de Geografia. Na aula de hoje a gente vai discutir sobre os problemas sociais e ambientais que ocorrem em áreas urbanas. Lembrando que na aula passada a gente discutiu basicamente o que seria a ideia de capital regional, a ideia de região metropolitana e a ideia de cidade, diferenciando assim a noção de espaço urbano e espaço rural, onde a gente iniciou através desse novo livro azul de vocês. Então, a gente fez essa distinção para a gente situar basicamente o que seria o espaço urbano. E quando a gente fala de espaço urbano, a gente está falando da parte do nosso sistema mundo onde tem o maior número de pessoas. Então, pessoas concentradas em uma área restrita causam uma série de problemas. Então, vocês vão acompanhar esses problemas que são sociais e são ambientais a partir da página 27 do livro de vocês. Então, quero que vocês acompanhem essa aula junto com o livro e o caderno para a gente tirar dúvidas quando fizermos nossos encontros online, ok? Então, primeiro problema urbano que eu quero trabalhar com vocês é o problema do desemprego. Então, o sistema urbano, o sistema de trabalho urbano, ele acompanha o crescimento industrial e de prestação de serviço. Então, quanto mais pessoas se aglomeram numa cidade, principalmente em cidades que acompanham o nível de instrução, como faculdades, escolas, cursos e etc. Então, a gente está falando de cidades aí que já se modernizaram nesse sentido. A gente está falando que essas pessoas vão entrar num nível de competitividade maior. E esse nível de competitividade é porque a taxa de crescimento das pessoas não acompanham a disponibilidade de trabalho. Então, logo, a gente vai ter um problema social aqui, que é o problema do desemprego. Esse problema que assola muita gente o tempo todo. Então, a gente percebe que esse problema de desemprego desencadeia alguns outros problemas, como, por exemplo, favelização, que é um outro problema urbano que a gente vai tocar aqui hoje. Vocês percebem que existe uma distinção muito grande no que a gente fala de espaço de subúrbio no Brasil e espaço de subúrbio nos Estados Unidos, por exemplo. Quando a gente fala espaço de subúrbio no Brasil, a gente está falando de um espaço que nem todos os serviços de infraestrutura pública são atendidos naquele espaço, ou pelo menos na maioria desses espaços. Esses serviços acabam centralizando nas zonas de maior poder aquisitivo e também nos centros das maiores cidades. Quando a gente fala de favelização, a gente está falando que, além dessa fração de subúrbio, a gente tem uma fração no Brasil ainda mais abastada, onde esses serviços não chegam e onde a taxa de desemprego é mais elevada. Então a gente tem aí sérios problemas que acometem essas pessoas, como, por exemplo, falta de saneamento básico, uma estrutura de transporte deficiente. Então a gente tem muita gente que precisa se locomover, entretanto não consegue, porque é que o sistema de transporte ele não é satisfatório, ele não atende todo mundo e se atende não é de qualidade. Então a gente tem aqui a ideia de favelização, é uma ideia de crescimento urbano desorganizado. A gente não vê um sistema urbanístico na cidade, a gente não vê as casas com um crescimento igualitário, respeitando as calçadas, respeitando as áreas verdes. Então, esse crescimento aqui é totalmente desorganizado. O governo intervém aqui? Não, o governo não intervém aqui no sentido urbano, o governo só intervém aqui no sentido da criminalidade, que também está muito associada a esse retrato aqui, ok? Então a gente também tem um outro problema, só que aqui a gente está falando de cunho social, a gente tem um problema que é de cunho ambiental, que vocês vão encontrar no livro de vocês, que é a poluição. Então quando a gente fala de poluição, a gente também está falando em dois viés. O primeiro viés é quando a gente fala o crescimento urbano acelerou o desmatamento, a formação da indústria, das cidades,
de moradia, acabam tirando cobertura vegetal, e essa cobertura vegetal é morada de muitos animais. A gente fala de habitat, então a gente está segregando esses habitats, deixando os animais encurralados em pequenos espaços. Para quem quer mais clareza, tem um filme que eu gosto muito de assistir e que retrata esse processo urbano, que se chama Os Sem Florestas. Então vocês podem pesquisar na internet, quem não assistiu ainda, é uma animação, um desenho bem interessante. Vocês assistam e ele fala um pouco sobre essa segregação de habitat. E quando a gente fala de poluição, a gente não está falando só sobre mata e animal, a gente também fala sobre essa camada da atmosfera que acaba sofrendo um impacto muito grande, porque dentro do perfil urbano existe a indústria, e a indústria acaba poluindo mananciais hídricos e também a atmosfera. Além disso, existe o nosso problema de transporte. Por que um problema? Porque acaba emitindo uma quantidade muito grande de CO2, que é o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono ele tem um impacto muito grande na nossa camada de ozônio, gerando aí problemas de cunho respiratório e também um problema ambiental que a gente chama de ilha ou ilhas de calor. Essas ilhas de calor, elas acabam resultando no aumento da temperatura média de uma cidade ou bairro. Então, como é que eu sei que eu estou passando por um processo de transformação de ilha de calor? Quando eu percebo que meu bairro, ao passar dos anos ou das décadas, está perdendo área verde. Além disso, aquele terreno que não era asfaltado e agora ganhou asfalto, também é um indicador social ou urbano de que aquele processo é um processo de formação de ilha de calor. Por quê? Quando ainda está em chão batido, quando está ainda em barro, a água infiltra com mais facilidade. Quando a gente passa o asfalto, a gente está criando uma camada impermeável no solo. Então a água vai ter dificuldade de infiltrar, deixando aquela região com estresse hídrico muito grande. E além de tudo isso, a coloração preta do asfalto retém o calor. Acho que o avô, a avó, a mãe, o pai de vocês, algum responsável já falou para evitar usar preto em dia de sol, porque a gente vai sentir uma sensação de calor ainda pior. Então, a formação de ilha de calor tem a ver também com essa coloração preta do asfalto. Então, por isso que as zonas mais asfaltadas são as zonas urbanas e as zonas rurais acabam não sofrendo tanto com isso. Então, pessoal, a gente vai encerrar os nossos problemas acompanhando também aqueles que foram listados pelo livro. Na próxima aula a gente vai continuar, mas como atividade eu vou deixar a página 29 do livro didático de vocês e vocês vão acompanhar esses principais problemas que eu acabei de listar para vocês como atividade, em termos de atividade, na prática, tá bem? Pessoal do 7º ano, no mais é isso, quero que vocês se cuidem, abraços, tchau para vocês.